Bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhor Europa. Hoje com o convidado André Franqueira Rodrigues, eurodeputado. André Franqueira Rodrigues é meu colega aqui no Parlamento Europeu. Não existiria melhor sítio para discutir uma melhor Europa do que a Casa da Democracia Europeia, o Parlamento Europeu, onde nos encontramos hoje, entre reuniões de comissões, votações, mas com tempo também para gravarmos este podcast, que será, acima de tudo, uma agradável conversa entre colegas também, e para que possamos partilhar as nossas visões sobre alguns temas que nos são comuns. André Franqueira Rodrigues é eurodeputado, como já disse, eleito em 2024, é jurista, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi também jornalista, deputado à Assembleia Legislativa dos Açores e vice-presidente do grupo parlamentar. Hoje em dia integra várias comissões aqui no Parlamento Europeu, a Comissão da Agricultura, a Comissão das Pescas, a Comissão de Segurança e Defesa, também muito em voga hoje em dia nos tempos que correm. É membro também da Comissão do Ambiente, Clima e Segurança Alimentar e da Comissão de Transportes e Turismo, que partilhamos, tal como a Comissão das Pescas. André é também coordenador da Comissão das Pescas e integra ainda várias delegações, a delegação para as relações com os Estados Unidos, a delegação para as relações com a China também. E eu começaria, André, esta nossa conversa precisamente por aquilo que nos une, não só sendo ambos eurodeputados e eleitos pelo Partido Socialista, mas também por sermos oriundos das regiões ultraperiféricas e integrarmos a única delegação portuguesa que tem deputados de todas as regiões do país e em particular da Madeira e dos Açores. E eu começava precisamente por aí, pela importância que tem esta representação aqui no Parlamento Europeu, num momento em que a coesão está ameaçada por uma proposta da Comissão que pode significar, e esta é a minha primeira questão, pode significar o fim da Europa das regiões, tal como conhecemos. Obrigado, Sérgio, pelo amável convite. É um gosto estar aqui nesta conversa. Sim, nós temos trabalhado juntos e sabemos bem a preocupação de que se reveste a proposta da Comissão Europeia para o próximo quadro financeiro plurianual, que representa de facto uma ameaça para a participação e para a própria presença das regiões no processo de decisão relativamente ao futuro e, nomeadamente, relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual, na forma como ele será executado. E julgo que isto acontece numa altura em que é justamente o contrário do que deveria acontecer, uma vez que a União Europeia está sob uma grande pressão geopolítica, quer nas suas fronteiras a leste, quer na redefinição da relação transatlântica com o seu aliado sempre, com os Estados Unidos, e por isso mesmo deveria estar a afirmar-se noutras geografias e, neste sentido, as regiões ultraperiféricas, como fronteiras avançadas da União Europeia, constituem não só uma forma da União Europeia marcar presença nestas geografias, dando profundidade atlântica com os Açores e com a Madeira, mas também com as outras regiões ultraperiféricas no Pacífico, por exemplo, e por isso mesmo devíamos estar a reforçar a importância e o papel geopolítico das regiões ultraperiféricas, ao contrário do que esta proposta do quadro financeiro plurianual faz, com a diminuição da participação das regiões, com a concentração num fundo nacional que vem perigar anos e anos de boas políticas e de boas práticas quanto à participação e presença das regiões ultraperiféricas nas decisões europeias. E temos vários exemplos disso, não apenas a centralização, também em termos de cortes, o fim do POSEI, cortes na política agrícola comum, cortes nas políticas de apoio às pescas também. Há todo este enquadramento que poderá criar maiores dificuldades às regiões ultraperiféricas, mas também nós vemos muitas das vezes os nossos governos regionais, do Governo da República, às vezes com algum atraso, é preciso dizê-lo, a reivindicar a manutenção do POSEI, a reivindicar a manutenção de algumas verbas, trabalho que nós também já fizemos aqui e recordo que somos ambos fundadores de uma aliança para a defesa das RUP. Achas que do lado dos governos deveria haver um maior cuidado relativamente a estas matérias, uma postura mais proativa e não reativa em relação à proposta da Comissão? Porque é preciso também dizê-lo, esta proposta da Comissão tem responsáveis,
tem famílias políticas que lideram governos ou que indicaram comissários europeus e que acabam por ser os pais desta proposta. E ainda bem que falas nisso, Sérgio, porque temos que desmistificar desde logo essa questão relacionada com a proposta do próximo quadro financeiro plurianual, que é formulada pela Comissão e que tem recebido um conjunto de reações negativas por parte das diferentes forças políticas no Parlamento, mas também do próprio Tribunal de Contas Europeu, que já alertou por um conjunto de riscos e ameaças que esta proposta comporta, nomeadamente em termos da participação, da comparticipação e dos princípios da subsidiariedade que está subjacente e estão inclusivamente plasmados no Tratado da União Europeia. Agora, em relação à responsabilidade e à desmistificação que é necessário fazer, nós temos um contexto político onde a maioria da Comissão Europeia, a maioria do Conselho Europeu, o Governo da República, os dois governos das regiões autónomas são todos da mesma família política. Portanto, nós estamos, digamos, numa situação em que se houvesse vontade política, seria eventualmente mais fácil de resolver algumas das questões que hoje em dia alguns representantes dessa família política têm também se juntado a nós para chamar a atenção para esses problemas. O que sucede é que parece que há dois discursos, um discurso para consumo interno, um discurso a nível europeu, porque não se compreende de facto que, havendo esta maioria de direita no Parlamento, por um lado, havendo a maioria na Comissão Europeia dos dois governos das regiões autónomas, no Conselho Europeu, não se compreende que não se consiga resolver algumas dessas questões e que se procure permanentemente, nomeadamente a família política do PSD, responsabilizar os socialistas quando, na verdade, os socialistas são hoje a minoria dos governos na União Europeia e são o segundo maior grupo no Parlamento Europeu. Portanto, não faz qualquer sentido. Agora, a questão mantém-se. Nós temos aqui um problema e este problema tem que ser resolvido se a Europa quiser apostar na fórmula de sucesso que teve no passado em termos de política de coesão, por exemplo, e se quiser manter aquele que foi um pilar das políticas europeias, que é a sua política mais antiga, que é a política agrícola comum. É um momento em que nós precisamos de reforçar estes pilares, de reforçar estas políticas, é o momento que a Comissão Europeia escolhe para enfraquecer estas mesmas políticas. Não me parece que no atual contexto isso seja positivo, recomendável e que vá dar certo. André, obrigado. Parece-me bastante clara a nossa posição, a posição também de outros partidos e de outras famílias políticas e esperemos que neste período que teremos agora de discussão do próximo quadro financeiro plurianual, do próximo orçamento da União Europeia, que mais vozes, mais deputados, mais famílias políticas se juntem àquela que tem sido a nossa luta para evitar que esta proposta seja implementada tal como foi apresentada. Eu aproveitava para introduzir, porque falaste na agricultura e é um tema bastante relevante no nosso país, com particular importância na economia regional dos Açores, até mais do que na Madeira, mas há questões que também me são colocadas muitas das vezes e não fazendo parte da Comissão da Agricultura, deixar também essa nota que a colaboração entre os deputados da delegação do Partido Socialista é muito profícua, na medida em que nós não competimos pela presença nas mesmas comissões e acabamos por nos complementar na nossa ação e relativamente à agricultura em específico, muitas das vezes e recentemente questionaram-me sobre os efeitos do acordo do Mercosul, por exemplo, no setor da banana, no setor da cana-de-açúcar, do rum, na Madeira, mas tem também impacto em setores relevantes nos Açores, no setor primário dos Açores. Consegues explicar um pouco as vantagens do acordo do Mercosul? Nós somos naturalmente favoráveis à implementação deste acordo, mas também algumas medidas e algumas cláusulas de salvaguarda que foram criadas e que tens também defendido em sede da Comissão da Agricultura para proteger também os nossos produtores, os nossos agricultores. Duas notas, Sérgio, em relação ao Mercosul. Uma primeira nota que tem a ver com o momento político que a União Europeia atravessa e que, como disse há pouco, é indispensável que nós consigamos reforçar a nossa política de alianças e a nossa presença noutras geografias para efetivamente nos podermos afirmar como um player com a dimensão que temos a nível mundial e não ficarmos presos nem ficarmos diminuídos nessa relação numa altura em que, por exemplo, os Estados Unidos estão a implementar tarifas e estão inclusivamente a fazer perigar relações comerciais que são antigas e a própria noção de comércio livre. É por isso importante o acordo do Mercosul, um acordo que está a ser negociado há 25 anos.
um acordo sobre o qual existe muita desinformação, infelizmente, porque se nós formos olhar para aquilo que tem sido a evolução das negociações desse acordo, se verificarmos o cuidado que houve no sentido de reforçar mecanismos de salvaguarda, de reforçar formas de poder prevenir riscos, nomeadamente em matérias de importações, em matérias de alterações abruptas de preços, nós podemos verificar que está garantido o princípio da reciprocidade, que é indispensável para que a agricultura, no caso europeia, possa competir com outras congêneres, no caso do Mercosul. E eu devo dizer o seguinte: os agricultores europeus não receiam a concorrência. Os agricultores europeus o que receiam é a concorrência desleal. E a forma como o acordo está desenhado, com as diferentes cláusulas de salvaguarda, com os diferentes mecanismos, julgo que nós não corremos o risco que alguns alardeavam relativamente a esta concorrência. E devo dar um exemplo. Por exemplo, a questão da carne bovina, que no caso dos Açores é muito relevante. Nós estamos a falar de um nível de importação de carne bovina da área do Mercosul que representa menos de 100 mil toneladas ano. Ora, isto já é menos de 2% daquilo que é a produção de carne bovina que a agricultura europeia faz. Se a nossa agricultura não está em condições de competir, quem pensa assim julga que tem uma visão diminuta da qualidade e da quantidade e da capacidade da agricultura europeia. Muito bem. Nós temos um mandato marcado por grandes desafios, por uma conjuntura difícil. É preciso recordar que nós temos uma composição parlamentar em que 1 em cada 4 deputados são provenientes de famílias de extrema-direita. A isto somamos uma extrema-esquerda que também existe e que não podemos esquecer e que também é ela anti-europeísta e, portanto, eurocética. Nesta conjuntura com novos desafios, como é o caso do alargamento, como é o caso da crise na habitação, que afeta a larga maioria dos Estados-membros, para não dizer todos, as questões de defesa e de segurança, que são muito pertinentes e muito prementes em todas as discussões que nós temos, num cenário de discussão do novo quadro financeiro plurianual e de um orçamento que é sempre limitado. Qualquer orçamento é limitado pela dimensão dos seus recursos e sabemos que não temos grande capacidade, sem maior contributo dos Estados, de aumentar o orçamento da União. No caso específico das RUP, o papel, e tu afloravas isso um pouco no início, pedia-te que talvez desenvolvesse agora mais um pouco, o papel que as RUP poderão ter, não numa lógica, muitas vezes e de forma injusta e sobretudo por desconhecimento, são vistas como uma despesa. E não falo apenas a nível europeu, falo também a nível nacional. Os governos da República têm muito essa tendência de olhar para as regiões ultraperiféricas e, no caso específico, a região autónoma dos Açores, a região autónoma da Madeira, não como oportunidades, não como uma extensão do país, não pela sua dimensão atlântica que dão a Portugal e à Europa, mas sempre nessa vertente da despesa e dos custos acrescidos que trazem. Como é que as regiões ultraperiféricas, e no caso específico a Madeira e os Açores, se podem posicionar e podem ser vistas nessa lógica de oportunidade de aportar valor acrescentado ao país, à Europa, neste cenário complexo e dentro de todos estes desafios que nós enfrentamos? Em primeiro lugar, é preciso fazer notar o seguinte: as RUPs, como disseste, Sérgio, e bem, não estão a pedir nenhum favor. As RUPs têm, as regiões ultraperiféricas têm um estatuto próprio. Esse estatuto está consagrado no Tratado de Funcionamento da União Europeia, nomeadamente no seu artigo 349. Portanto, o que as regiões ultraperiféricas reclamam é a aplicação daquilo que está plasmado nos tratados e que consagra que, fruto do distanciamento dos grandes centros, que pela dimensão reduzida do seu mercado, pelo afastamento geográfico e descontinuidade territorial, faz com que as regiões ultraperiféricas mereçam um tratamento específico. Portanto, não é um tratamento de favor, é ter em conta o princípio de igualdade, que manda tratar de forma igual o que é igual, mas de forma diferente o que é diferente. Dito isto, o que nós precisamos de assegurar é que, além do cumprimento daquilo que está plasmado nos tratados, a União Europeia olhe para as regiões ultraperiféricas na linha daquilo que eu disse na primeira resposta, como
uma forma de reforçar a sua presença, de aprofundar, no caso dos Açores e da Madeira, a sua dimensão atlântica e que possa também olhar com uma oportunidade no relacionamento intercontinental que estes territórios também consagram. Isso vê-se na questão relacionada com o mar, com a governação dos Tiveram na oceanos. história ao longo de séculos, não é? Não é de agora. Não é de agora, não é mas que se vê essa presença nessa relação oceânica, se quisermos, mas também num conjunto de outros espaços, nomeadamente na questão, inclusivamente, da dimensão espacial, na questão das infraestruturas críticas, das comunicações, das questões da energia. Portanto, há aqui um conjunto de temas que não são os mais tradicionais, para os quais nós temos que olhar para estes territórios como territórios que constituem eles próprios oportunidades para afirmar o projeto europeu num conjunto de dimensões. Eu gostaria ainda porque falamos disso há pouco, foi esta a razão, aliás, pela qual tu e eu, Sérgio, juntamente com os nossos colegas franceses e espanhóis, lançamos a Aliança para as Regiões Ultraperiféricas, um movimento que tem vindo a ganhar cada vez mais adesão de deputados nacionais, de autarcas, de membros da sociedade civil, de instituições e parceiros sociais como as câmaras de comércio, que têm como objetivo, para além das diferentes cores partidárias, estarmos unidos na defesa desse Estatuto da Ultraperiferia, unidos na defesa daqueles que são os direitos das regiões ultraperiféricas e que, portanto, não são favor nenhum. Nós não estamos a pedir, para usar uma linguagem mais simples, batatinhas nem aos governos da República nem à União Europeia. O que estamos é pugnar para que aquilo que está plasmado no tratado e que constitui um direito que foi adquirido ao longo de anos de reivindicações, deva ser cumprido. Há uma outra matéria que, antes de terminar, gostaria de chamar a atenção. Nós temos vindo a falar muito das questões relacionadas com o alargamento. Nós também temos que trazer à colação a questão relacionada com o aprofundamento da integração europeia. Parece-me que este é um passo decisivo, cujo debate público ainda não está, julgo eu, no ponto em que deveria estar, no sentido de aprofundarmos essa reflexão, mas que se torna indispensável se quisermos que a União Europeia possa ultrapassar com sucesso o dilema existencial com que está confrontada neste momento em termos políticos. Muito bem. André, e fica, julgo também absolutamente claro e explícito, de forma inequívoca, o papel que as RUP e que a Madeira, os Açores, poderão ter também na defesa desta autonomia estratégica que tanto se discute aqui na União Europeia, como territórios essenciais para assegurarmos esse objetivo maior que temos perante o cenário geopolítico em que vivemos. Nós estamos já praticamente no fim deste programa. Eu vou fazer-te a pergunta que faço a todos os meus convidados neste podcast, que é intitulado Melhor Europa. O que é para ti, André, uma melhor Europa? Olha, Sérgio, no momento difícil e conturbado que a União Europeia está a passar, eu julgo que melhor Europa significará melhor e maior e mais democracias europeias, maior e melhor participação dos cidadãos, para que a construção desta identidade europeia que nos une em termos culturais e políticos possa ser uma realidade e que nós possamos sair fortalecidos nesta legislatura e menos enfraquecidos e menos polarizados do que aquilo que estávamos quando entramos na legislatura. Julgo que se nós, no final da legislatura, conseguirmos diminuir a polarização, reforçar as instituições democráticas e a importância dos cidadãos se envolverem no combate pelas liberdades e no combate pelas democracias, teremos contribuído certamente para termos uma melhor Europa. E o sentimento de dever cumprido também. E o sentimento de dever cumprido. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos aqueles convite. que nos ouvem e veem e assistem a este podcast. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado.